Mais um react aqui do canal. Protocolo, né, galera? Protocolo, tem que falar. Eu acho que o Galo não deve entrar com a soberba, né? Tem que entrar com o pé no chão. O Vasco só tem uma derrota, se eu não me engano, em São Januário. Foi a derrota pro Criciúma, 4-0, 4-1, não sei. Sei que foi uma baita de uma derrota, né? Então, tem que entrar com o pezinho no chão, saber que vai enfrentar um jogo muito difícil, muito complicado. E você quer seguir essa diquinha aqui, é só pegar o seu celo e ó, faz assim, beleza? E você vai conseguir ver aí na telinha cheia. Já amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Um jogo, gente. Tá, Thiago, pode O Vasco ser. não consegue ganhar nos últimos 50 Tipo, dias. mas ele precisa ganhar só Thiago, uma mas são circunstâncias partida. Mas ele precisa ganhar só Cara, mas não, ele precisa ganhar todos que ele disputa. Não, Todo time não, precisa ganhar os agora, jogos que ele mas disputa. ele precisa ganhar um. O ponto é, cara, eu não consigo acreditar que esse Vasco tenha. Por mais que... Eu acho a torcida do Vasco maravilhosa. Eu acho a instituição Vasco da Gama a mais tradicional e a mais legal do Rio de Janeiro. Acho mesmo. Acho a história do Vasco rica. O time que eu mais gosto no Rio. Se eu fosse carioca, eu seria vascaíno. Muito provavelmente. Mas a gente olha para esse Vasco hoje, o time mal, em crise. 50 dias sem ganhar uma partida. É crise. Um time que não consegue fazer absolutamente nada contra nenhum adversário. A gente viu na quarta-feira um esboço de time titular tomando uma tamancada pro São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Eu não consigo confiar e acreditar que esse Vasco tenha força para ganhar. Eu acho que aquele jogo não é não dá aquele pra jogo levar. que a gente quer falar, Thiago. A gente olha Não, aquele eu tô jogo, falando o do jogo jogo. daqui, o jogo contra o Palmeiras, Thiago. jogo contra o Cruzeiro, aqui mesmo no Mineirão. Então assim, eu olho para esse Vasco, eu não consigo acreditar, velho. Mas o que a gente quer falar é que o Atlético é favorito, tem muito mais time, só que essas situações que eu coloquei... Claro, gramado, mata-mata faz tudo torcida, isso. O fator, o jogo do ano... o jogo de amanhã diminui essa Posso diferença. falar? O jogo de amanhã, diminui a diferença. a diferença de qualidade entre os dois times é a mesma diferença de qualidade que tinha entre Brasil e Croácia. Mas aqui tem um detalhe. Em 2022, a diferença é que tudo bem, não é jogo único. O Atlético tem uma vantagem de 1-0. Mas essa é a única diferença. Mas a diferença de qualidade pra mim é essa. O gramado o Atlético ruim é como é se pior fosse a pro seleção Atlético, brasileira em por 2022, o Vasco é a Croácia. Não, o gramado ruim é pior por exemplo, pro se chover, é pior pro Atlético. É pior pro Atlético. Chover é pior pro Muda a Atlético. circunstância do jogo. Não. Eu não acho que seja pior pro Atlético, não. Muda a Com o circunstância do Atlético jogo. vencendo o jogo por 1-0, o Atlético entra em campo com 1-0 de vantagem. Jogada aérea, forçação de jogada aérea. Mete mais 12 zagueiros e fica vencendo bola pra frente. O gramado virando passo. O que a gente fala é que muda a Tem que circunstância do mudar. jogo. O jogo não fica numa condição normal, isso que a gente quer destacar. O Atlético é muito mais time, só que essas circunstâncias Mas eu acho que aumentam o equilíbrio. isso favorece quem tá defendendo, ou quem tem que defender. Eu time pior acho que tecnicamente. dificilmente o Atlético não marca em São Januário. É impossível. Dificilmente o Atlético não marca gol em São Cara, Januário. tem tantas- E eu acho que isso, a vantagem que o Atlético leva, e acho que dificilmente o Atlético não marca gol lá. O valor não conta. Então isso eu acho que pode fazer a diferença. Agora, eu acho que vai ser um inferno, vai ser um jogo cascudo, porque, como foi dito aqui, acho que o Elton acabou de dizer ali, o jogo da década pros caras. Cara. É o jogo da década. Ah, mas não ganha 50 jogos, 50 dias. há 50 dias e tal. Tudo bem, mas é o jogo da década pros caras. Os caras chegarem numa final e estarem há 2 jogos. 12 anos, né? Há 2 jogos mas de tô um falando título década que eles não porque conseguiram 12 há anos, muitos anos. Então, quer dizer, eles vão vender isso caro demais. E o Atlético vai ter que fazer o melhor jogo da temporada agora. Melhor jogo da temporada. Enfim, eu vou ouvir o Valu daqui a pouco. Aliás, eu vou ouvir agora. Porque eu falei dificilmente o Atlético não marca. Não é com relação a isso. O Atlético tem um poderio muito grande para fazer gols. É assim, o Atlético teve um exemplo nessa semana para ele mesmo, Atlético, o torcedor atleticano. Vamos pegar o jogo contra o Fortaleza, o que tem a ver? O Fortaleza muito favorito contra o Atlético. O jogo, existem circunstâncias. Quem esperava o Fortaleza com 2 jogadores expulsos? Se você colocasse um empate à mesa de qualquer atleticano para ele assinar antes do jogo, ele assinaria na hora. Porém, qual que foi o sentimento? Deixamos escapar 3 pontos devido às circunstâncias. Então, assim, se for
se Atlético e Vasco se enfrentassem 10 vezes no ano, eu não tenho sombra de dúvidas que o Atlético levaria melhor na maioria das vezes. Mas a circunstância da Copa, o Atlético precisa de entrar num nível de concentração absurdo em São Januário. À medida que o tempo for passando e estiver 0-0, um gol então do Atlético, tô com você, HG. Um gol do Atlético significa aumentar a vantagem. O Vasco vai ter que fazer mais ainda. Mas, cara, não é permitido nenhum tipo de, de frouxidão nesse tipo de jogo contra o Vasco. Vale muito. Eu acho que a derrota do Vasco contra o São Paulo, em certos pontos, para o técnico do Vasco, foi mais importante até do que, de repente, uma vitória fácil para esse jogo. Ele tirou lições dessa derrota contra o São Paulo. Então, assim, o jogo de Copa, a gente não sabe. Pode ter um jogador expulso por um lado ou por outro. Cara, o jogo de Copa, ele aproxima essa diferença que existe, e existe mesmo, do Atlético para o Vasco. Em uma partida de Copa, como disse bem o Elton, o Vasco, a princípio, precisa de um gol para levar para as penalidades. Dito isso, HG, vou parafrasear o Elton. Desfrute, torcedor. O Galo vai para a final da Copa do Brasil. Pode me cobrar. Contra quem, Thiaguinho? Contra o Corinthians. Já falei aqui. Falei aqui no pós-jogo, que seria Corinthians e Atlético a final. Olha aqui, minha gente, presta atenção que agora, já que estamos falando de Atlético, treino aberto, imagem na tela aí, olha aí, ó. E um bom público, hein? Isso pra mim faz diferença, sim. Isso aí pra mim faz muita diferença, esses movimentos que são feitos fora... Criar atmosfera, né? Cria essa atmosfera. A gente pode pegar como exemplo o próprio Atlético contra o Fluminense. Olha o gramado. Foi feita uma grande movimentação. Olha o gramado. O gramado realmente merece uma atenção especial. Vamos torcer para não chover, para não vir essa tempestade. Estão falando que a gente vê várias marcas aí no gramado. Mas enfim, voltando a falar do torcedor do Vasco, a gente viu esse movimento da torcida do Atlético no jogo contra o Fluminense. E todas as pessoas que estavam no jogo contra o Fluminense, na arena e acompanhando de casa também, falaram, eu vi uma atmosfera diferente. Isso foi moldado pela torcida e clube desde os primeiros momentos pós a derrota para o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Agora o Vasco está fazendo o caminho que o Atlético fez. Né, o de motivar, o de entusiasmar, de colocar a torcida próxima. Então, o Atlético, como o Valu falou, o Luciano falou, acho que todos aqui falaram, o Atlético precisa encarar o jogo com extrema atenção. Não dá espaço para uma viajada em campo. Não dá tempo, cara, se vacilar, não dá tempo de pegar e reconstruir um placar. Então, que o Atlético entre extremamente focado, entendendo o que está sendo feito pelo Vasco e pela sua torcida, para pegar e fazer o melhor jogo da temporada. Porque, como eu falei ontem, vou repetir enquanto o Atlético estiver nessas frentes. O Atlético, a cada jogo que passa, ele precisa fazer um jogo ainda melhor se quiser conquistar título. Não pode acontecer o que aconteceu aqui na Arena MRV, contra o próprio Vasco. Contra o próprio Vasco, que teve não pode. Aí o Atlético tinha a atmosfera a seu favor. E não conseguiu pegar e demonstrar isso nos primeiros 15 minutos do jogo. Os primeiros 20 minutos de jogo do Atlético contra o Vasco geraram uma tensão no torcedor. O gol acontece aos 11 com o Vasco colocando o Atlético na retaguarda. Então isso o Atlético não pode deixar acontecer lá. Ou seja, já aconteceu contra o próprio Vasco. O Atlético teve que correr atrás, o Atlético criou possibilidades de fazer o terceiro? Criou, mas o primeiro instante do Atlético contra o Vasco não é o melhor. Mas sabe o que tranquiliza? Rapidamente, Thiago, desculpe. Sabe o que tranquiliza? Que se foi exceção do Atlético no mata-mata, na Libertadores e na Copa do Brasil. Se a gente pegar o recorte dos jogos do Atlético, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, a maioria dos jogos, ou a maior parte do tempo, convenhamos, 70% mais ou menos, o Atlético foi um time inteligente jogando. Porque mata-mata é diferente de Campeonato Brasileiro. Mas o mental, a concentração. Então, o que tranquiliza, entre aspas, é um jogo difícil de qualquer forma, é que na maior parte do tempo, em torneios mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil neste ano, o Atlético foi inteligente. Ô Lu, mas o Atlético, eu acho que de uns tempos pra cá, ele tem a melhor versão dele do ano. É a melhor versão, o Atlético não oscila. Pelo menos de uns tempos pra cá. Desde a partida contra o São Paulo, eu acho, o jogo de ida. O jogo de ida eu acho que o Atlético ainda teve alguns problemas, mais sorte do que juízo, mas o jogo de volta do Atlético foi irretocável. Irretocável. E o jogo contra o Fluminense, na volta da Libertadores, aqui, foi perfeito.
Foi o jogo, assim. O melhor jogo Se pra você mim do pudesse, Atlético se do você Mineiro. pudesse Placar escolher um time, mentiroso. eu acho que no jogo contra o Vasco, o Atlético já estava com um desgaste físico da maratona de jogos antes de começar essa partida. Tanto é que no final o time claramente afogou. O Atlético termina o jogo com o Mariano na lateral esquerda. E assim, no segundo tempo, depois que o Atlético tinha feito o 2-1, eu não vi o Vasco em momento algum levar perigo ao Atlético. Não, até porque não foi a ideia do Vasco. O Vasco Sim, sim. ele quis literalmente levar a derrota de um gol de diferença para São Januário. E eu né? tô. Quando eu falo que eu tô confiante, e assim, eu não quero de novo, eu vou deixar isso pra segunda. Porque eu sei. É isso aí, galera. O Vasco tem muitos problemas. Tá jogando pouca bola, né? A gente já. Na verdade, o Vasco vinha tendo resultado, né? Futebol mesmo. Não tinha, não. A gente via resultado no time do Vasco. Agora, o Atlético vai estar no seu momento oscilador ou vai estar normal? Porque o Atlético teve um empate com o Vitória jogando em casa, né? Em casa, empatou com o Vitória. Teve um jogo contra o Grêmio ali, onde o Atlético mereceu fazer mais do que fez, né? O placar meio que mentiroso, a estatística mais mentirosa ainda. Mas quem viu o jogo viu que o Galo foi muito dominante. E esse jogo contra o Fortaleza, onde se esperava mais do Fortaleza, eu não acho que foi o Atlético aqui que jogou bola, né? Sinceramente, não acho que foi isso. Acho que foi o Fortaleza que, além de ter perdido, né, um jogador, o Fortaleza que foi muito mal nesse jogo de Brasileirão. E vamos ver, olha, o Galo vem jogando bem nos últimos jogos, né, cara? Teve uma derrota pro Palmeiras ali bem contestada. Acho que foi um pênalti Mandrake. O que que aconteceu aqui, cara? Pênalti Mandrake, né? 2 pênaltis, né? Um foi, o outro não, na minha opinião. Na minha opinião e na opinião de muita gente, né? Mas faz parte do futebol aí. Os caras querem fazer o Palmeiras campeão novamente. Mas esse ano eu vou torcer pro Botafogo ser campeão. Inclusive o Botafogo joga hoje contra o Criciúma, jogo em Newton Santos. E o Palmeiras joga domingo contra o Juventude, um dos melhores mandantes também do Campeonato Brasileiro. Se o Juventude segurar um empatezinho aí contra o Palmeiras, já vai estar de bom tamanho, né? Já vai estar de muito bom tamanho para segurar a onda pro Botafogo. Palmeiras tem aqui Juventude, Fortaleza, Corinthians. O Corinthians tá jogando bola, hein? E o Atlético tem o River Plate depois desse jogo contra o Vasco. E nada mais, nada menos que o Inter e depois o River de novo. Abriu mão do brasileiro forçadamente para jogar as Copas. Tem que arrastar pelo menos uma, né, pessoal?